Amém. Paz, Senhor, irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou comigo durante um devocional mesmo. Eu estava lá em casa fazendo meu devocional e Deus falou comigo sobre essa palavra. E ela é uma palavra muito conhecida, mas Deus ele começou a trabalhar muito no meu coração a respeito dela de uma forma que eu ainda não tinha pensado. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, está em Juízes 7. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, logo eu já me lembrei dessa passagem. Porque eu creio que o Senhor deseja falar algo conosco nessa noite. Juízes 7, a gente vai ler do 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com o que ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie em mim, contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-o descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e for a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gileade: a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E a gente vai ler o versículo 20 e 21 também, que fala assim: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Até aqui. Essa é uma passagem muito conhecida por nós. Nós já ministramos muitas vezes aqui, ouvimos pessoas ministrar a respeito disso, da vida de Gideão muitas vezes, ou até mesmo dos 300 e do porquê que eles saíram, que eles foram tirados. E o Senhor ele tem falado muito comigo a respeito dessa palavra, de algo muito específico. Eu comecei a olhar mais para ela e a olhar o que vinha antes dela. Então, o que veio antes de Juízes 7? Veio a chamada, digamos assim, de Gideão. E como o Senhor falou com ele e como ele então se posicionou diante disso. E eu vi que ele tinha medo, porque ele tinha dentro dele, ele já era forte, talvez ele já era corajoso sim, mas quando o Senhor reafirma isso a ele, ele diz: Senhor, como que diz, eu não consigo, eu não sou a pessoa certa para isso, escolhe outra pessoa. Então ele pede uma prova ao Senhor, e outra prova, até o Senhor realmente mostrar para ele que ele seria esse homem, e que ele seria esse resgatador do povo, que ajudaria o povo no meio daquelas batalhas. Mas então Gideão ele precisou de muitas provas por conta do medo. E quando Deus ele nos chama, muitas vezes nós temos esse medo. Medo daquilo que Deus pode fazer em nós. Quando será que Deus vai fazer? Mas como será que Deus vai fazer? O que Ele fará? Então Deus vem e nos diz várias promessas e várias palavras sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E ainda assim nós pedimos: Senhor, mas me dá uma prova. Senhor, deixa eu ver como vai ser, como o Senhor fará. Então eu separei alguns pontos para nós pensarmos a respeito disso. E algo que o Senhor ministrou comigo foi uma pergunta. E Ele me disse: Carol, do que você ainda tem medo?
E eu fui pesquisar o significado de ainda, e um dos significados é até agora, até este momento. Então Deus me disse: do que até agora você tem medo? Do que até este momento você ainda tem medo? Eu já não te disse que eu vou fazer, eu já não te disse que eu sou o Deus do impossível e que eu tenho a capacidade para fazer isso e muito mais. Do que você ainda tem medo. Então o Senhor me mostrou que Gideão, ele tinha medo do que Deus podia fazer. Ele olhou e tinha medo porque parecia muito grande. Mas lá na frente, ele viu se cumprindo através dele a obra do Senhor. Então em Juízes 7 nós vimos isso se cumprir. Nós vimos que ele mais todo um povo. Deus usa a vida dele ali. Então ele é um resgatador do povo e ele salva aquele povo. Então todo um povo é liderado por ele. Um homem medroso, então, se torna um homem corajoso. Deus usa aquilo que parecia ser a fraqueza dele para operar o poder dele. Exatamente como diz a Bíblia, que o poder de Deus se aperfeiçoaria na minha e na sua fraqueza. Então, talvez uma fraqueza sua, uma fraqueza minha, é nessa área que Deus ele vai agir através da sua vida. Uma área, talvez, que você teve muito problema, ou que talvez você ainda tenha, é essa área que Deus deseja aperfeiçoar e te usar nessa área. E te usar nessa área para abençoar outras pessoas. Já percebeu? Pessoas que muitas vezes tiveram problemas com o casamento antes de conhecer ao Senhor, o Senhor usa para aconselhar outros casais. O Senhor usa para edificar a vida de outros casais, assim como também de outras famílias, mulheres e homens, porque é o poder dele se aperfeiçoando na fraqueza. É o poder dele se mostrando, olha, onde você achava que você era fraco e que você não podia, hoje eu vou te usar. Hoje você vai se transformar em um novo homem e uma nova mulher. E é exatamente isso, irmãos, que Deus ele faz conosco. Ele nos transforma em um novo homem. Ele pega aquilo que nós achávamos que não ia dar em nada. Que talvez alguém olhou e dissesse, não, Gideão não é possível que vai ser Gideão. Gideão ele está escondido. Ele não quer que ninguém ache ele porque ele tem medo. Mas então o Senhor o encontra ali dentro. E o Senhor o tira de lá e diz, é com você mesmo que eu vou trabalhar. É você mesmo que está aí escondido, que se acha muito pequeno, que eu vou mostrar que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Ele vai fazer isso em você. Amém? E eu mudei completamente o que eu ia falar, mas eu senti de falar isso. Que o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele nas nossas fraquezas. Naquilo que tantas vezes nós temos batalhado e lutado no decorrer da vida, ainda será testemunho para nós. Ainda será testemunho daquilo que Deus fará. Então nós vemos que Pedro, ele também tinha medo. Pedro, ele negou a Jesus porque ele tinha medo da consequência do que essa confissão aconteceria com ele. Mas quem Pedro se tornou depois disso? Sabe, irmãos, é muito mais do que só um momento a nossa caminhada com Deus. É todo um processo. Quem olharia para Pedro negando a Jesus, talvez dissesse, não, Pedro agora negou a Jesus, acabou. Acabou o relacionamento dele. Acabou a vida dele e a caminhada com Cristo. Será que ele não aprendeu nada em 3 anos? Será que ele não cresceu nada? Mas um dia, depois disso, ele foi transformado. O processo de transformação dele já estava vindo do decorrer da vida dele com Cristo. Então, do dia a dia, de todos os dias, o Senhor estava trabalhando com ele. Jesus falava uma parábola, então ele era tocado. Jesus falava algo e alguma coisa dentro dele ali era mudada e era transformada. Mas foi preciso que isso acontecesse, algo chocante, algo como se fosse para chacoalhar ele e dizer, Pedro, será que você é mesmo firme? Pedro, será que você é mesmo essa pessoa que está ali, ó, edificada sobre a rocha? Que quando bate as tribulações, você ainda me nega? Ou você vai ser firme e dizer, não, eu sou esse que andava com Cristo mesmo. Eu sou esse que foi transformado. Sabe, irmãos, as tribulações muitas vezes na nossa vida vêm para nos mostrar onde nós estamos firmados. Quando bate uma tribulação, é aí que nós mostramos se existe fruto do Espírito dentro de nós ou se existe obra da carne. Não é verdade? Não tem como você mostrar que você é uma pessoa que tem domínio próprio se você nunca ficou em uma situação onde você precisava desse domínio próprio.
onde você precisava dessa mansidão, dessa alegria, desse amor. Se tudo está bem, para que eu preciso de domínio próprio? Se não acontece nenhuma ocasião que eu preciso de paciência, onde que eu vou perceber se existe paciência dentro de mim? Se eu sou realmente bondosa, se eu sou realmente amável, mas é no meu momento de tribulação, é no meu momento de atrito com outras pessoas que eu vou mostrar o que tem dentro de mim. Será que eu vou exalar realmente o bom perfume? Será que eu vou ser como Cristo, amável com aquela pessoa? Ou será que eu vou ser como Pedro e dizer, não, eu te nego, não, pode sair, sai daqui, eu não quero saber. E mostrar que eu ainda preciso ser transformada. Quando nós estamos em momentos de tribulação, quando nós estamos em momentos de dificuldade, aquilo que Cristo está fazendo dentro de nós, ele floresce. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui ministrando para as irmãs e eu falei sobre o florescer, sobre a época da primavera, quando ela chega na nossa vida. E a primavera, ela chega em um momento que antes estava muito difícil para as flores. Aí a primavera chega como se fosse um refrigério. E é assim que Cristo ele chega no momento de tribulação na nossa vida. No momento como se fosse um refrigério. E ele diz, calma, que a primavera chegou e você pode florescer. Mas não tenha medo. Mas não tenha medo do que eu posso fazer. Mas não tenha medo do que eu posso fazer dentro de você e fora de você. Porque ele ainda tem poder. Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando nós entendemos que o quando e o como, eles estão na mão de Deus, eles estão no controle de Deus, nós não ficamos preocupados. Porque nós entendemos que se está no controle de Deus, quer dizer que tudo vai bem. Quer dizer que Ele sabe o momento certo de agir. Que Ele sabe como Ele vai agir e quando Ele vai agir. Porque quando nós ficamos como eu diria, quando nós ficamos não atarefados. Quando nós ficamos muito preocupados com o que vai vir a seguir, quando nós ficamos muito preocupados com alguma tribulação ou com alguma prova da nossa vida, alguma situação da nossa vida, não tem como nós vermos o agir de Deus, porque você só enxerga a preocupação. Tudo que você vê ao redor parece que é aquela preocupação, parece que é aquela luta. Não, mas é porque eu estou vendo a situação e eu não consigo enxergar o agir de Deus aí. Eu não consigo ver a mão de Deus, parece que Deus não está agindo. Mas quando aos poucos eu vou colocando a palavra de Deus em mim e eu vou substituindo a preocupação pela paz que excede todo entendimento, pela alegria de Cristo, eu vou conseguindo enxergar, os meus olhos vão sendo abertos e eu vou vendo, olha, Deus está agindo ali, Deus está agindo lá, as coisas realmente estão cooperando para o meu bem. E talvez eu não saiba o quando e nem o como as promessas de Deus vão ocorrer, mas eu sei que vai acontecer, porque Ele é fiel. Essa é a nossa segurança, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não sei quando e não sei como, mas eu sei que vão ocorrer. Imagina se alguém dissesse para Abraão, olha Abraão, vai demorar tantos anos para você ter um filho, a sua mulher ainda vai rir, vai achar que é brincadeira, e vai demorar tudo isso, você já vai estar velho, muito velho. Imagina se alguém dissesse isso para Abraão, lá quando ele era um recém-casado. Como que a fé de Abraão não ficaria? Como que Abraão não ficaria preocupado, esperando chegar? Não, mas quando eu tiver tantos anos vai acontecer a promessa. Não, mas lá em tal ano vai acontecer. Ele falou que vai acontecer nesse ano. Eu vou ficar aqui então, contando no relógio. Contando no relógio o dia que vai acontecer. Imagina, irmão, se Deus falasse para nós isso. Se Ele te falasse assim, olha, daqui 3 anos o seu marido vai se converter. Daqui 3 anos a sua filha vai se converter, o seu filho vai se converter, pode ficar tranquilo. Será que eu e você, nós faríamos um esforço igual nós estamos fazendo hoje, pela salvação dessas pessoas? Ou nós simplesmente ficaríamos, não, Deus vai fazer, deixa ela viver do jeito que Ele quer, deixa ela viver do jeito que ela quer, porque Deus vai fazer. Certas coisas, irmãos, certos detalhes da nossa caminhada, Deus não nos fala por cuidado e amor dEle conosco. Porque Ele sabe como o nosso coração é enganoso. Porque Ele sabe onde nós estaríamos se Ele nos falasse cada detalhe da nossa vida. Imagina a pessoa que se converteu quando ela já era mais velha. Se Deus falasse para ela assim, olha, você vai se converter quando você tiver tantos anos.
Então ela ia viver a vida adoidado. Não, mas eu sei que eu vou me converter, eu sei que eu vou ter a salvação. Eu posso viver como eu acho melhor, porque um dia eu vou encontrar a salvação. Tem certas coisas que Deus não nos fala, por cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Sabe, então talvez eu e você, nós estamos orando por algo, nós estamos pedindo resposta de Deus para algo, mas descanse em Deus. Talvez Ele não vai te falar isso, mas é para a sua segurança, é para a sua proteção, é para você continuar buscando, é para você continuar indo mais fundo, é para você continuar indo realmente mais fundo e mais fundo nele, entendendo que Ele sabe o que é melhor, que Ele tem o controle. Então Gideão, ele teve medo, mas Deus, ele compreendeu esse receio e ele... Calma aí que eu me perdi. Mas Deus, ele compreendeu esse receio, mas não o livrou da responsabilidade. Deus, ele compreende o nosso medo, ele compreende o nosso receio, mas nós não estamos livres da responsabilidade de cumprir o chamado dele na nossa vida. Mesmo com medo, mesmo com o receio do dia de amanhã, do quando vai ocorrer, do como vai ocorrer, nós não estamos livres da responsabilidade de cumprir o nosso chamado. Se Deus te chamou para algo, Ele vai cumprir sim, mas cabe a você também dar um passo de fé e dizer: Senhor, tira de mim esse medo. Tira de mim esse medo realmente de olhar mais para frente, de ser ousado, de caminhar mais em sabedoria como o Senhor. Irmãos, tem homens e mulheres que Deus já deu tanta sabedoria, que Deus já deu tanta unção, mas falta ainda ousadia para essa pessoa. Falta ousadia para ela dar um passo. Falta ousadia para ela começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem para ela. Sabe aquela pessoa que Deus já falou que ela vai ser usada na palavra, ou Deus já falou que ela vai ser usada no louvor, mas todas as vezes ela tem medo. Ela tem receio. Que nessa noite você deixe o seu medo de lado. Você deixe o seu receio de lado e fale: Senhor, eu quero ser essa pessoa ousada. Eu quero ser essa pessoa destemida. Assim como o Senhor usou aqueles 300, eles eram ousados. Eles eram destemidos. Irmãos, e aqui nós aprendemos mais uma coisa. Que Deus, muitas vezes, Ele tira pessoas da nossa vida que não estão caminhando para o mesmo lugar que nós estamos caminhando. Você já percebeu isso? Que tem pessoas lá do começo da sua caminhada cristã que talvez hoje não caminham mais com você. É Deus que tira essas pessoas pelo cuidado dele conosco. Porque Ele sabe que essas pessoas não estavam mais andando no mesmo rumo que nós. Elas não queriam mais a mesma coisa que nós. Porque nós precisamos caminhar com pessoas que saibam do nosso propósito e que nos auxiliem nisso. Que nos auxiliem nessa caminhada, porque só te encoraja quem vai na mesma direção. Não tem como uma pessoa que não vai na mesma direção que você te encorajar. Se eu estiver indo por esse caminho e tiver uma irmã indo por aquele caminho, como que ela vai me encorajar se ela está indo por outro caminho? Nós precisamos andar juntos. É por isso que Jesus, quando Ele estava na terra, Ele escolheu pessoas estratégicas. Ele que escolheu aqueles 12. Existiam outras pessoas, existia uma multidão que sempre estava com Ele. Mas nos momentos de secreto, nos momentos que Ele tinha que contar os segredos, nos momentos que Ele contava os detalhes das parábolas, quem que estavam com Ele? Eram aqueles discípulos. Eram aqueles que Ele escolheu estrategicamente. Clame ao Senhor e peça para Ele: Senhor, coloque ao meu lado pessoas fiéis. Pessoas que vão ser não só as minhas amigas, mas também os meus intercessores. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que não tem conselho, ou seja, aquele que caminha sem nenhum conselho, não existe segurança. Mas na multidão de conselhos existe segurança. Eu encontrei um provérbio que cabe exatamente nisso, que diz o seguinte, Provérbios 13:20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não tinha como Gideão ir para uma batalha com pessoas que tinham medo. Não tinha como Gideão ir para uma batalha com pessoas que eram tolas. Porque quando nós caminhamos com um tolo, infelizmente, nós começamos a agir como um tolo. Para perceber, se você for sair para comprar uma coisa e você for com uma pessoa que gosta muito de comprar,
ela vai te influenciar a comprar mais de uma coisa. Você vai no mercado com uma pessoa que gosta muito de comprar. Aí você chega determinada a comprar só um produto. Aí essa pessoa olha para você e fala assim, olha aqui, mas esse está na promoção. Aquele produto é tão bom. Não, leva aquele, leva aquele, leva aquele. Você acaba indo no mesmo caminho que essa pessoa. Porque ela te influenciou. Porque quando nós caminhamos junto com uma pessoa, ela nos influencia. E nós acabamos indo para a mesma visão que ela. E é isso que diz esse provérbio, que o que anda com o sábio ficará sábio. Quando nós andamos com pessoas que são sábias, quando nós andamos com pessoas que realmente servem ao Senhor, estão comprometidas com a obra de Deus, o que ela fala para você? Ela fala para você da Bíblia, ela fala para você da bondade do Senhor, ela fala para você os testemunhos daquilo que Deus fez na vida dela para te encorajar. E o mais importante, ela te lembra daquilo que Deus já fez e ela te anima. Ela fala, vamos, olha o que Deus já fez, Ele ainda pode fazer mais, Ele ainda vai fazer mais. Amém? Então que nessa noite você realmente peça ao Senhor. Se você ainda não tem essas pessoas, você clame a Ele. Diga, Senhor, eu quero ter esses 300 comigo. Eu quero ter pessoas sábias ao meu lado. Para me aconselhar, para me animar. E para eu também fazer isso com elas. Mas o que eu queria que ficasse muito fixado na nossa mente hoje, que é o que o Senhor falou comigo, é que Deus, Ele tira pessoas da nossa caminhada. Em todo o tempo que eu lia essa passagem, o Senhor sempre falava isso comigo. Eu tiro pessoas do meio da caminhada. Pessoas que não estão com o mesmo foco, pessoas que não estão com a mesma visão, pessoas que vão nos atrapalhar, que vão nos tirar do alvo. Ele tira essas pessoas. Então eu e você, nós não precisamos nos entristecer. Nós não precisamos ficar implorando para aquela pessoa ficar. Não, fica aqui. Fica aqui mais um pouco, aqui vai ser bom para você. Porque, irmãos, tem pessoas que nós sabemos que vai ser melhor para ela se ela estiver junto conosco. Vai ser melhor para ela se ela estiver aqui, por exemplo. Não, irmão, fica na igreja vai ser melhor que para você. Ó, vem nos cultos. E aí a gente insiste, essa pessoa não quer. E nós acabamos ficando tristes por conta do que aquela pessoa não quer. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, não se entristeça, sou eu quem estou tirando. Sou eu quem estou tirando essas pessoas. É como se Deus ele fizesse um limpa nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. E Ele dissesse para nós, eu vou colocar ao seu lado aqueles que são valentes. Aqueles que são assim como os meus discípulos eram para mim. Porque o Senhor, Ele amava tanto aqueles discípulos, Ele amava tanto aquelas pessoas, que em todos os momentos, a todo tempo, Ele estava junto com elas. E Ele estava ao lado delas. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim é um amigo. Na angústia nasce um amigo, não é? E nós sabemos exatamente isso. Você vê que a pessoa é seu amigo mesmo, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma prova, e aquela pessoa ainda está ali. E aquela pessoa ainda está ali do seu lado. E ela te diz, vamos, vai dar certo, vamos para a igreja, Deus vai fazer, Deus é bom, vamos para o monte, vamos orar. Ela sempre te anima e te traz de volta, ela te alinha. Pessoas que Deus coloca ao nosso lado, elas nos alinham. É como se Deus usasse essas pessoas para nos dizer, volta para cá. É aqui que você deve estar. E aí nós voltamos e essas pessoas, companheiras, elas dizem, vem para cá. Deus, Ele te quer aqui. E é isso que Deus ele fez com Gideão e os 300. Ele colocou homens que estavam alinhados. E homens que não duvidariam da maneira como Deus faria aquela vitória para eles. Porque será que homens medrosos iam simplesmente ficar parados em volta, vendo o povo correr? Ou o instinto deles ia ser pegar uma arma e tentar se defender? Porque olha o que diz aqui esse versículo. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Quem deu a vitória para eles foi o Senhor.
É por isso que Deus deixou apenas os 300, porque Deus que deu a vitória, porque Deus que deu o refúgio para eles. Foi como se Deus dissesse, olha, não tem como vocês ganharem com todas essas pessoas. Porque aí vocês vão dizer assim, nós ganhamos pelo nosso braço. A gente ganhou porque nós somos muito bons. Mas Deus estava dizendo, com 300, contra muitos homens, contra milhares de homens, não tem como você falar que foi pela sua força. E Deus, ele faz exatamente assim na nossa vida. Ele nos coloca em lugares onde é impossível que nós possamos fazer algo para aquilo dar certo. É impossível. Não, agora não tem jeito. Agora ficou impossível essa situação dar certo. Agora esse relacionamento está impossível. Agora essa família, na minha força não tem como. E é aí que Deus chega e age. É aí que Deus chega e faz. Quando para nós ficou impossível, quando para nós a situação é improvável, aí Deus começa a trabalhar. Porque é como se nós largássemos o controle e disséssemos, Senhor, não tem como. Não tem como. Eu já tentei um plano, eu já tentei o outro plano, mas é só o Senhor que consegue fazer isso. É como aqueles discípulos disseram, para onde nós iremos? Quando nós olhamos para algumas situações, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou agora? Para quem que eu vou correr? Se só o Senhor tem as palavras. Se só o Senhor pode fazer isso. E é isso que Deus faz na nossa vida. É assim que Ele faz. Ele pega situações improváveis com nós que somos pessoas improváveis. E Ele faz aquilo se tornar provável. Ele nos salva, Ele nos retira desse lugar e Ele diz, vem aqui que existe salvação para você. Vem aqui que eu vou vencer essa batalha por você e junto com você. Amém. Então, e nesse momento, quando nós estamos na batalha com o Senhor, hoje, nós vemos que Ele já nos deu uma armadura. Ele já nos deixou um consolador. E Ele nos deixou um manual, que é a palavra de Deus para qualquer situação. Qualquer situação, qualquer problema que apareça, nós podemos recorrer ao manual. E orar e se lembrar, Senhor, o que o Senhor pode me falar hoje? O que o Senhor pode me falar para realmente acalmar minha alma, para acalmar o meu coração nessa noite? E ali está, dentro da palavra. E nós olhamos para a palavra, nós lemos ela, então vem o Espírito Santo e nos consola. E nesse momento nós podemos nos revestir da armadura do Senhor. E em cada batalha nós estamos protegidos. E em cada batalha nós estamos guardados lá pela armadura do Senhor. Sabe, irmãos, em todos os momentos que nós íamos fazer intercessão lá em Florianópolis, a gente sempre tinha que colocar a armadura de Deus. E aí a gente fazia uma brincadeira que era como se a gente tivesse, assim, uma brincadeira que era sério, né? Que era como se a gente estivesse colocando, que é o que a gente fazia com as crianças, né? Agora coloca, vai, o capacete, agora coloca a armadura. E todos os dias a gente fazia isso, porque todos os dias a gente tinha um momento de intercessão pela manhã. E aquilo começou a ser tanta rotina para nós, a ser uma coisa assim, tão normal, que era como se realmente a gente estivesse com aquela armadura. E a gente começava aquele momento de intercessão tendo a certeza, eu estou com uma armadura, o inimigo não pode me atacar. O inimigo não pode fazer nada contra mim, porque a armadura está aqui, ó. Vocês não estão vendo? Porque eu coloquei a armadura. E nós pegávamos a Bíblia e nós falávamos, essa aqui é a minha espada, e nós começávamos a interceder. E no começo desse prático, acho que foi em janeiro, todas as vezes que nós íamos interceder, a gente sempre pede palavras para o Senhor. E a gente fala, Senhor, dá uma palavra do que o Senhor deseja fazer, ou quais são os pontos que nós devemos orar essa manhã. E todas as vezes que nós orávamos, acho que foi durante um mês mais ou menos, o Senhor sempre nos dava palavras do seguinte, que tinha pessoas lá que deveriam sair, que tinha pessoas lá que não eram para continuar. Eu lembro que uma vez a gente recebeu essa palavra aqui de Juízes 7. E aí, todas as vezes, nós nos reuníamos, e aí, o que Deus falou com você? Aí alguém falava, olha, Deus falou comigo em Juízes 7. Aí outra pessoa falava assim, Deus falou comigo a respeito de Judas, que foi o traidor. E aí a gente ficava assim, o que está acontecendo?
Até que chegou um dia que toda a liderança se reuniu, sentou com a gente e falou assim, gente, é o seguinte, faz um mês que Deus está dando palavras para nós, a respeito de pessoas que estão aqui, que não deveriam estar, que estão aqui em desobediência e que estão atrapalhando. Porque tudo que nós íamos fazer, irmãos, sempre tinha um atrapalho, nunca dava certo. A gente ia no hospital fazer um atendimento, não dava certo. A gente ia fazer um atendimento numa casa, a pessoa cancelava. Sempre, durante um mês nós ficamos assim. E aí nós sentamos e elas falaram isso para nós, olha, deve ter alguém aqui que precisa sair. Se você é essa pessoa, por favor, Deus está falando com você, você está nos atrapalhando. Teve que chegar nesse ponto a falar assim, gente, vamos obedecer a palavra do Senhor. Então, depois dessa reunião, 2 pessoas do time, elas chegaram para nós e elas falaram assim, olha, a gente sentiu que a gente devia sair. Na verdade, a gente não devia nem ter chegado aqui. Nós estamos aqui em desobediência. Irmãos, olha, foi assim, foi triste, porque nós éramos um time, né? Estava todo mundo reunido. Mas foi uma coisa tão clara do Senhor, que Deus já tinha falado com a gente tantas vezes, que a gente quase que falou, finalmente. Ai, obrigada, porque vocês obedeceram. E foi nesse momento que o Senhor nos mostrou que quando tem alguém em desobediência, caminhando junto conosco, não se torna mais uma unidade. Não se torna mais pessoas em comum acordo, então não tem como ele agir. Não tem como. É como se nós estivéssemos ali quase um jugo desigual. E quando aquelas 2 pessoas saíram, foi muito triste, nós nos despedimos dela, as coisas começaram a fluir. Deus começou a dar outras palavras, as portas começaram a se abrir para nós, nós começamos a fazer muitos atendimentos e a receber várias pessoas. Então nós percebemos que pessoas têm que andar em comum acordo. Que as pessoas, se você quer fazer a obra de Deus, se você tem um ministério na sua vida, se você tem um chamado muito específico do Senhor para você, você tem que andar com pessoas que estão de acordo com isso. Que estão te levando para esse propósito. Porque aí sim, o Senhor vai fluir através de você. Porque vai ser um canal limpo para o Senhor. Mas nós temos que estar em obediência à palavra. Obediência. Imagina se Gideão falasse assim, não, Senhor, não tem como. Não tem como essas pessoas irem embora e eu ficar só com 300. Deixa essas pessoas aqui, manda os 300 embora e deixa os outros. Mas ele foi obediente. Quando eu e você nós somos obedientes à palavra de Deus, nós colhemos o fruto dessa obediência no mesmo momento. No mesmo momento. E nós vemos a vitória do Senhor por nós e através de nós. Nós vemos a vitória do Senhor. E nós podemos contemplar com nossos olhos. Eu fui obediente. Eu caminhei com pessoas obedientes. Então hoje o Senhor pode fazer isso na minha vida. Amém. Hoje o Senhor ele pode fazer isso na nossa vida. Então, e Deus não precisa também de um ambiente propício ou de muitas pessoas para fazer o que Ele deseja. E eu fui pesquisar o significado da palavra propício, porque o Senhor falou claramente comigo de um ambiente propício. E entre os significados está assim, favorável para a realização de algo. Ou seja, aquela batalha não era um ambiente propício. Porque tinham pessoas, o outro exército tinha muito mais pessoas que eles. Eles estavam em volta, aquelas pessoas poderiam atacar eles. Eles não estavam em um ambiente propício. E se nós formos olhar para o Antigo Testamento, muitas batalhas que o povo de Deus ganhou, eles não estavam em ambientes propícios. Eles estavam em ambientes que eles poderiam muito mais perder aquela batalha do que ganhar. Mas é isso que Deus faz. Ele pega um ambiente que não é propício e Ele transforma em um ambiente provável para a realização do milagre. Sempre que o milagre acontece na minha e na sua vida, não é em um ambiente propício, mas é em um ambiente onde Deus ele pegou e Ele transformou isso em um ambiente propício. Ele disse, isso aqui não é provável, isso aqui não é provável que essa pessoa se cure, isso aqui não é um ambiente propício. Aquela mulher do fluxo de sangue era um ambiente propício para ela? Não era. Ela apenas tocou e ela foi curada. O Senhor transformou aquilo em um ambiente propício para a cura dela. Assim como os cegos, assim como os leprosos, nenhum ambiente daqueles era propício. Jesus, ele curava no sábado, o que aquelas pessoas diziam que nem poderia.
ele transformava em muito provável, aquilo que aos nossos olhos humanos é improvável. Para o Senhor é muito provável. É muito provável que o Senhor entre na sua casa e faça uma transformação do dia para a noite. É muito provável. Ah, irmã, mas não é um ambiente propício. Mas é um ambiente propício para acontecer um milagre. Para acontecer uma transformação. Porque milagre é assim. Milagre nós não conseguimos explicar. Nós apenas vivemos. Então, quando Deus ele entra na nossa casa e Ele faz algo que nós não conseguiríamos realizar, alguém olha e diz, é milagre, porque ela não poderia ter feito sozinho. É milagre, porque sozinho jamais isso ia acontecer. Jamais essa pessoa ia se converter. Jamais ele ia ser salvo. Jamais ela ia ser curado. Não foi o médico que curou ela, foi o Senhor. O Senhor, Ele ainda nos cura. O Senhor, Ele ainda restaura e Ele ainda transforma. E Ele transforma os nossos corações. Ele pega aquele coração de pedra e Ele transforma em um coração de carne. Que é um ambiente mais improvável do que um coração de pedra ser transformado em coração de carne? Não existe. Todos os ambientes que o Senhor trabalhava, se eu olhasse, se você olhasse, não é possível que isso ia acontecer. Imagina se você está numa casa e de repente alguém abre o teto e desce uma pessoa. Não tinha como ele entrar, teve que vir pelo teto mesmo. E ele foi o quê? Curado. Ele saiu de lá com a maca dele na mão. Deus transformou aquele ambiente. Deus transformou aquele ambiente. E o que talvez parecia ser uma fraqueza para outros, não tem como ele entrar. Deus transformou. E Deus operou o poder dele a partir disso. Para que todos pudessem ver. Então, todas as pessoas que olhavam aquele homem com a maca na mão sabiam. Ele estava deitado nessa maca. Deus teve que transformar alguma coisa. Quem foi que encontrou ele no caminho? Quem foi que encontrou ele no caminho? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, aquele que pega as pessoas que o mundo jamais olharia, que as pessoas jamais escolheriam e diz, eu quero você. Independente daquilo que você fez, você se arrepende, tem arrependimento no seu coração, então é você mesmo. É você mesmo que eu vou usar, é você mesmo que eu vou transformar, é a sua vida mesmo, que vai ser aquela pessoa que todos vão olhar e vão falar, foi Deus que fez. É milagre. Jamais outra pessoa poderia ter feito. E quando nós paramos, então, de tentar fazer as coisas com a força do nosso braço. Porque, olha, o que eles disseram aqui? Eles disseram que cada um ficou no seu lugar ao redor do arraial. Eles não tentaram fazer as coisas pelo próprio braço. Se alguém tivesse pegado uma arma, se alguém tivesse pegado uma espada e começado, então, a guerrear ali, ele poderia ter dito, eu que guerrei. Fui eu que ganhei essa batalha, fui eu que lutei, mas eles ficaram parados e eles tiveram que contemplar a vitória do Senhor. Eles tiveram que contemplar o milagre que Deus ia ter feito. É isso que acontece quando nós paramos de agir com a força do nosso braço. Quando nós paramos de tentar dar um jeitinho daquilo finalmente acontecer. Quando nós paramos de tentar colocar uma data, colocar um mês ou colocar um ano para Deus agir. Ou dizer, Senhor, é assim que você vai agir, quando eu quiser e como eu quiser. Não é assim que Ele trabalha. Não é assim. Ele diz, eu vou agir quando eu quiser e como eu quiser e no tempo que eu quiser. Mas vai acontecer. Mas a promessa vai se cumprir. E Salmos 37:4 diz que a sua alegria esteja no Senhor e Ele dará o que o seu coração deseja. Quando a nossa alegria, irmãos, ela está no Senhor. Quando nós deixamos de lado esse medo. Quando nós dizemos, Senhor, eu não quero mais andar com esse medo. Porque esse medo ainda está dentro de mim. Eu ainda estou caminhando com esse medo. Tira esse medo. Tira essas pessoas. Pode tirar essas pessoas que estão atrapalhando da minha caminhada. E coloque as pessoas que o Senhor deseja. Mesmo que sejam poucas, mesmo que pareça impossível, eu sei que o Senhor vai agir. Isso é fé. Isso é confiar. Isso é colocar a alegria no Senhor. Então, essa palavra, ela é segurança para nós. Esse salmo é uma segurança para nós, esse versículo.
que eu sei que se o meu coração, se a minha alegria está em Deus, Ele vai dar o que meu coração deseja. Sabe por quê? Então quer dizer que Ele vai dar tudo que eu quiser. Não. Quer dizer que quando a nossa alegria está em Deus, nós passamos a querer aquilo que Ele quer. Então não tem como Ele não nos dar o que o nosso coração deseja. Porque quando você está perto de Deus, o que você quer? Mais de Deus. Você quer mais unção. Você quer mais sabedoria. Você quer mais discernimento. Você quer tudo que está bem entrelaçado ao relacionamento dele. Porque o seu coração está nele. Então é como se Ele dissesse, olha, se o seu coração está em mim, eu vou te dar tudo que você deseja. Porque você vai desejar basicamente a mim. Você vai desejar basicamente as coisas do céu. Que essa palavra, irmãos, ela seja real em nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas ousadas. Que nós possamos andar e caminhar mesmo com aquelas pessoas que estão nos levando para Jesus. Com aquelas pessoas que estão nos levando para o alvo, que é Cristo, que é a salvação, que é receber mais do Senhor, que é ter mais unção, que é caminhar mais com Ele, que nós possamos andar com essas pessoas e que nós possamos olhar para a nossa situação atual com a visão de Deus e dizer, Senhor, aqui é um ambiente propício do milagre. A minha casa é um ambiente propício do milagre. E se de tudo que você se lembrar dessa palavra, você se lembrar apenas de uma frase, eu quero que seja, a minha casa é um ambiente propício do milagre. Eu quero que você olhe para a sua casa e todos os dias você se lembre disso. A minha casa é esse ambiente propício. Deus, Ele pode e Ele vai fazer. E você se lembre também que o medo, ele não vai te isentar da responsabilidade de viver o seu chamado. Jamais ele vai te isentar. Nós ainda vamos viver, nós ainda temos que viver e nos posicionar. Isso tudo está relacionado ao posicionamento. Quando eu me posiciono e eu digo, Senhor, eu vou deixar o meu velho homem para trás. Eu vou deixar tudo aquilo que eu vivi antes do mundo e os meus prazeres carnais. E eu vou passar a andar contigo e a querer o que o Senhor quer. Então nós vivemos a plenitude do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais ser quem eu fui um dia. Eu quero ser uma nova pessoa. A palavra diz que quando Deus está em nós, não é assim o versículo, mas que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre fala conosco, o Senhor sempre nos renova, o Senhor sempre tem uma palavra para nós, seja de ânimo, seja de exortação, ou seja de instrução. O Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra o caminho. E eu quero declarar sobre a vida desses irmãos aqui nessa noite, Senhor, que isso não seja somente mais um culto de rotina, mas que eles possam sair daqui tocados pelo seu poder, que eles possam sair daqui tocados pela sua manifestação gloriosa. Senhor, que eles entendam que o seu poder irá sim se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, que eles tenham pleno entendimento, Senhor, que a caminhada com o Senhor é uma caminhada cheia de alegria, e nós não precisamos de muitas pessoas, ou nós não precisamos, Senhor, de ambientes prováveis, porque qualquer ambiente é provável para o Senhor fazer um milagre. Eu declaro sobre a vida desses homens e dessas mulheres que eles serão agentes de transformação, que eles serão agentes de milagres, onde quer que eles estejam. Deus, que eles sejam essas pessoas, esses companheiros, esses conselheiros, essas pessoas sábias, que sempre têm boas palavras para as outras, que sempre caminham exalando o seu amor. Deus, eu oro sobre a mente de cada um. Senhor, que a mente deles esteja revestida pelo Senhor. Oh Deus, passa o teu sangue agora sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Muda aquilo que precisa ser mudado, Jesus. Que a nossa mente esteja no Senhor. Que o nosso coração esteja no Senhor, Jesus. Tira o nosso foco do mundo. Tira o nosso foco daquilo que ainda nos atrapalha nessa caminhada. E coloca os nossos olhos fixos em Ti. Em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu orava, eu sentia muito forte que existem pessoas aqui que os seus olhos talvez ainda estão em coisas do mundo ainda.
estão naquilo que não agrada ao coração de Deus. E você sabe disso. E você sabe que é com você que eu estou falando. Eu não vou expor aqui ninguém. Mas você sabe que os seus olhos ainda não estão nas coisas de Deus. É como se Deus estivesse olhando para essa câmera e você estivesse olhando para aquela câmera ali. E durante essa oração eu via claramente, como se você estivesse nessa caminhada com Cristo, mas você ainda estivesse olhando para outro lugar. Você ainda estivesse querendo outras coisas. Então, a minha oração nessa noite é que você saia daqui disposto e disposta a mudar a sua visão. A colocar a sua visão em outras coisas. Sabe, irmãos? Porque se uma pessoa ela está olhando para lá, mas o caminho de vida é aqui, não tem como ela viver um caminho de vida. Porque ela sempre vai estar caminhando para a direção oposta. Não tem como a casa dela ser uma casa de milagres, se ela vai estar caminhando em outra direção. Amém? Amém. Então, que você se posicione. Eu sentia muito forte isso. E isso, o que quer dizer isso, Carol? Isso quer dizer que você ainda precisa se posicionar. Você ainda precisa mudar a sua visão. Você ainda precisa mudar a sua posição. E dizer, Senhor, eu estou caminhando com você, eu quero caminhar com você, mas me ajuda a tirar o meu foco disso e colocar o meu foco em Ti. E isso não cabe a mim, irmãos, que estou aqui ministrando essa palavra, mas isso cabe a você. Porque se essa palavra foi para você, é porque o Senhor está te chamando mais uma vez. E Ele está te alertando como um bom pai. E está dizendo, filho, filha, eu estou te dando mais uma chance. Eu sempre te dou uma chance. E eu estou te alertando, ei, volte os seus olhos para mim. Volte mais uma vez os seus olhos para mim. Porque é só nele que nós encontramos as palavras de vida eterna. Amém? Deus abençoe.